Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Expedicionário, o podcast que é uma legítima expedição pelas infinitas possibilidades da vida, sempre com um convidado muito especial. Eu sou Gustavo Ciotti, já convido vocês a me conhecer. Quem não me conhece, que ainda não acompanha meu trabalho, meu perfil no Instagram é Gustavo_Expedicionário. E claro, se inscrever no canal do YouTube do podcast Papo de Expedicionário. Sempre, toda semana um episódio novo com um convidado muito especial, abordando os mais diversos temas sobre os mais diversos aspectos e pontos de vista também. E hoje eu recebo aqui, estou em família aqui hoje, eu recebo o professor, filósofo, viajante, entre outras tantas coisas, João Matar. João, seja muito bem-vindo. Eu te agradeço muito por você ter aceito o meu convite. É uma honra para mim estar recebendo você aqui, para a gente ter essa troca aqui, para a gente conversar e trazer muito conteúdo para quem vai assistir. Não, eu que digo que é uma honra. Eu já estava acompanhando, porque eu acompanhei seus livros e o último, inclusive, o digital que você produziu. A gente chegou a conversar e aí eu vi, eu tinha pelo Insta, eu vi que já estava tendo papo. Quando você me convidou, eu fiquei muito honrado. Eu que estou muito feliz de estar aqui. Eu fico muito feliz. João, vamos lá então. Como sempre, eu quero sempre partir do princípio de tudo, da origem, de tudo. Me conta de você, nos conte, de você. Você tem assim uma larga experiência com educação, você ministra aulas, cursos, enfim. Mas como começou, Como é que foi o início? Você já tinha vontade, já tinha facilidade para ensinar? Você já tinha essa veia de professor? Já tinha essa paixão por educar? Como é que começou isso? Ou você foi desenvolvendo com o tempo? Conta para a gente ali do início dessa trajetória tão ampla e tão vitoriosa. Sim, já que a gente está falando de expedição e você falou que está em família, a gente pode voltar ao meu avô, quer dizer, ao seu bisavô, que vieram da Síria e do Líbano, o avô e a avó, Não se conheciam, se conheceram aqui depois. E é engraçado porque eu chamava João Augusto Matar, Eu sou João Augusto Matar Neto. Ele escreveu os primeiros livros de direito de sucessão entre os sírios. Se você vai na biblioteca da USP digital, você acha lá os livros dele escritos. Ele foi o primeiro advogado de família na área. Então temos uma origem aí já de um expedicionário e acadêmico de alguma maneira, porque também publicou bastante, Eu tenho uma formação, assim, pensando já no ensino superior, depois que a gente sai do colégio, que é muito rica. De outro lado, a gente pode dizer que é um pouco esquizofrênica, porque eu fiz muitas coisas, Eu fiz 2 cursos de graduação, filosofia e letras. Fiz filosofia na PUC e letras na USP, simultaneamente, Rapaz! Eu não gostava muito de língua, tanto que você pega o meu diploma lá, minhas notas de língua são só para passar, mas eu adorava literatura, E aí eu fiz um curso que eu tinha que estudar francês, inglês, literatura brasileira, literatura portuguesa, aí tinha muita coisa para estudar, E viajei, Já que a gente vai falar o tempo todo de expedição, de viajei, foi uma graduação, assim, que as 2 faculdades era muito rico, Eu não seria o que eu sou hoje se não tivesse passado por isso, Não são cursos que têm apelo mercadológico, Você vai falar, vou fazer filosofia, vou fazer letras, não é alguma coisa que você imagina que você vai ganhar muito dinheiro depois, mas na época eu estava muito decidido a realmente embarcar nisso. Aí depois eu acabei seguindo uma área. Eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, lato sensu, um pouco em administração, um pouco na área de educação e tecnologias, mas eu fui para uma grande área que a gente chama de tecnologia educacional, ou uso de tecnologias em educação. E dentro dessa área, quer dizer, um pedacinho dela, é o que a gente chama de educação à distância. Perfeito. E eu acabei me especializando nisso. Quer dizer, eu posso dizer hoje que já há uns 15, 20 anos, eu praticamente respiro isso. Acordo o dia inteiro, durmo e eu estou ou estudando, ou dando aula, ou pesquisando, ou escrevendo sobre o uso de tecnologias em educação. Então, por exemplo, trabalhei bastante com games, trabalho com uso de jogos em educação, trabalho com redes sociais também, quando surgiram, muito utilizadas, e bastante com educação à distância. Eu sou diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância, que é a ABED. Sou também diretor da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, que é a ABT. Então, acabei me envolvendo nas associações. Eu dou aula na PUC, em São Paulo. O programa que eu dou aula chama TID, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. E minha área de pesquisa é tecnologia educacional. E dou aula também na Unisa, na Universidade de Santo Amaro,
no mestrado em Ciências Humanas também nessa área. Então, acabei... Eu escrevo muito, né? Tenho muito livro publicado e praticamente quase tudo nessa área, né? Então, foi a área que eu acabei caminhando aí, né? Para explicar, porque é difícil, né? Não foi uma expedição com não foi um roteiro... Não foi um roteiro traçado, quer dizer, foram alguns momentos. Eu me lembro quando eu comecei a estudar educação à distância, eu gostei muito, a área de games foi me interessando, né? Tanto que eu não tenho uma graduação na área de educação, né? Eu acabei migrando para essa área e... Você pegou o que você já possuía de conteúdo, de conhecimento e foi aplicando para esse meio, né, da educação à distância. E fui também, obviamente, estudando. Aí depois eu fiz, por exemplo, um mestrado em tecnologia educacional, eu fiz um pós-doutorado também na área. Então, aí eu fui também estudando bastante, né? Eu gosto muito de estudar, então fui estudando. E é uma área maravilhosa, assim, é uma área que... primeiro que ela está sempre em movimento, né? Porque as tecnologias mudam muito rápido e aí muda todo o cenário, né? E a gente até conversou um pouquinho, né? O que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia, né? Foi uma mudança radical em tudo, né? Não foi apenas na educação, mas na educação foi uma mudança, todo mundo teve que ir para casa, criança, né? Quer dizer, educação infantil, educação física, música, todo mundo teve que começar a ter aula em casa. E os professores tiveram que começar a dar aula em casa e não estavam preparados, né? Muitas vezes não tinham nem formação e nem equipamentos, domínio dos equipamentos para isso, né? Então é uma área muito dinâmica. Isso é alguma coisa bem interessante da área. É bom de um lado, de outro lado você tem que ficar se atualizando muito rápido, né? Perfeito. Tem os desafios também, né? Perfeito. João, assim, a gente vai pegar muito essa parte da educação à distância, porque por mais que a gente escute falar muito, eu acho que é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Ela tem as suas nuances, ela tem a sua razão de existir e agora ela está sendo aplicada muito em função da pandemia, né? Ela está muito mais presente, né? Eu quero saber de você como é que... Porque muito você falou também das crianças estranhar, né? Da molecada ali, dos adolescentes estranharem, né? De não se adaptar. Então, eu quero ver de você que vive isso, como é que foi essa adaptação, né? Para os próprios profissionais que estavam dando as aulas à distância ali. Mas eu quero pegar o tema filosofia primeiro com você, né? Que veio antes. Isso, exatamente. Foi o começo. A filosofia, ela está presente em praticamente tudo, né? Mas mesmo assim, eu não acho ela tão valorizada. Você falou uma coisa muito interessante aqui, que você muitas vezes não faz uma faculdade assim. E eu conheci pessoas que fizeram, né? Pensando né, no quanto você vai ganhar, no cargo que você vai ter, tal, diferente de uma engenharia, de um direito, enfim, de qualquer administração de empresas, enfim. Mas qual é o papel da filosofia na sociedade? Eu vejo assim a sociedade cada vez menos crítica, cada vez menos pensante, principalmente pegando essa geração nova, assim, né? Nunca generalizando, mas é uma junção de vários fatores, né? As próprias redes sociais, enfim, os conteúdos que são colocados, novamente não generalizando, mas a filosofia, qual é o papel da filosofia na sociedade? Qual é a importância dela? E por que às vezes ela não é tão reconhecida e tão valorizada assim? É tida como uma coisa, o intelectual, o cara chato, o cara... Não, filosofia é tudo e é muito importante, né? Qual é a importância dela para a gente? Ela tinha que ser para muitas escolas não é, né, uma matéria fixa na grade curricular, obrigatória na grade curricular, né, que para mim deveria ser, embora eu acho que não seja do interesse da molecada, mas enfim, eu acho que de todo modo ela deveria ser. Qual é a importância da filosofia na sociedade? Sim. Algumas coisas são importantes pensar o seguinte, né? Por exemplo, você está dizendo a faculdade, a pessoa vai fazer, não sabe se vai ganhar dinheiro ou não. É muito comum a pessoa fazer filosofia como segundo curso. Ela já está estabelecida, fez direito, fez engenharia, e ela vai estudar depois filosofia como um desejo de estudo e não pensando que vai ser uma profissão. Nós não temos aplicar, né? Não tem uma profissão filósofo, quer dizer, você não contrata o filósofo, né? Em muito poucas situações. Normalmente, quem faz filosofia, se vai querer trabalhar com aquilo, vai dar aula, como você disse, na educação básica, ou vai fazer pesquisa na educação superior, né? Em poucas situações você tem o filósofo atuando, e não é apenas no Brasil, é mundialmente, né? Uma segunda coisa, antes de efetivamente responder, é o seguinte: nós temos que também pensar que nós não temos no Brasil uma tradição filosófica, como, por exemplo, nós temos na Alemanha, em outros países, em que a filosofia é centenária, quer dizer, vem
vem depois da Idade Média, logo após a Idade Média, quando o Brasil ainda estava se constituindo como país, nós já temos uma... Na verdade, se a gente for voltar para a Grécia, a filosofia grega, sim. Quer dizer, remete antes a 2, de Cristo. 3 mil anos. Antes de Cristo, e aí filosofia oriental menos ainda, vai lá para o budismo, mais ainda. Então nós não temos no Brasil uma tradição filosófica, isso é uma segunda questão. Agora, o exercício da filosofia, o exercício de pensar, de reflexão, ele é essencial para tudo, né? Quer dizer, ele dá uma dimensão humana para as nossas relações e uma dimensão de você poder tratar as pessoas, ouvir as pessoas, dialogar, uma coisa que falta muito. Dialogar, compreender, mas mesmo dialogar, mesmo que eu não consiga compreender, mesmo que eu tenha uma posição diferente da sua, não entenda, mas pelo menos eu me abro ao diálogo. Né? E a filosofia, o exercício da filosofia, tem um autor que eu gosto muito, que é o Nietzsche, né? Que é um autor mais pop, assim, né? Mais assim, a juventude até pode gostar, né? Pode se interessar. O Nietzsche era um autor, eu me lembro quando eu lia, mesmo na graduação, que eu li muito, né? Eu estudava, era um autor que você começa a ler e aí você lê uma parte, tá difícil de entender o conceito que ele está trabalhando. Aí ele vai trabalhando aquele conceito, segunda página, terceira página, você fala, pô, entendi. Quando você entendeu, ele vai lá e fala o contrário daquilo. Quando você está conseguindo acompanhar... Eu entendi. Aí ele começa a defender uma posição contrária àquela, ele mesmo, no próprio texto, assim. Aí você se sente meio lesado, você fala, pô, mas afinal de contas, o cara demorou... Mas esse é o exercício da filosofia, quer dizer, o exercício do contraditório, da alteridade. Quer dizer, eu tenho que entender que podem ter uma visão diferente da minha. Né? Ampliar a visão. Né? E mesmo que eu não consiga enxergar a sua visão, mas entender que pode ter alguém que enxergue uma posição diferente da minha que seja legítima. Sim. Tanto que tem por exemplo, a ética é uma das fases da filosofia, das divisões da filosofia. E as pessoas dizem muito assim, mas o que é ética? Eu gosto dessa definição, né? Quer dizer, uma questão é ética quando você tem alguém que defende uma posição. E aí você tem alguém que defende uma posição contrária e você acha que as duas estão certas. Lá você tem uma questão ética interessante. Então, a gente poderia dizer questão do aborto, várias dessas questões que você percebe que tem posições antagônicas e você ouve uma pessoa defendendo e fala, pô, isso parece fazer sentido. Você ouve a outra, você fala, isso parece fazer sentido. Quer dizer, aí você tá no universo da filosofia, que é esse universo de ampliar, como você falou, e deixar você sentir que podem ter visões diferentes da sua. A minha visão não é a única correta, né? Isso, aí, do ponto de vista da sociedade, é muito importante, porque aí você consegue ter isso que nós estamos vivendo agora, né, no Brasil, essa polaridade, assim. É um Grenal, né? Você consegue ter uma visão de que não tem que ser um futebol, tem que ser alguma coisa que eu ouça, que eu conjugue, né, posições diferentes e consiga viver para um relacionamento, para as nossas relações humanas, familiares, né? Então, o próprio a desenvolver o raciocínio, né? Então, como eu fiz um curso de graduação, como eu vivi isso, para mim foi essencial. Quer dizer, se eu não tivesse feito a filosofia, eu não seria a pessoa que eu sou. Eu não tenho dúvida disso. E eu não teria, acho que, conseguido muitas coisas que eu consegui, que foram justamente por esse exercício, né, de ouvir o outro, de estar aberto a outras opiniões, né? E ela acaba sendo um complemento, na verdade, né? Você une ao que você já possui, às vezes, de formação acadêmica ou de conhecimentos, capacitações, enfim, e aplica, né? Por isso que eu comentei que tem muita gente que faz uma graduação, se estabelece e depois vai fazer filosofia. Porque aí a pessoa está justamente querendo adentrar num outro universo, né? Quer dizer, ela já está estabelecida financeiramente, já está estabelecida como profissão, mas ela quer ampliar justamente a visão de mundo dela. Né? Exatamente, às vezes até por um aprofundamento, né, de estudo, de conhecer sociedade e tal. João, você trouxe uma coisa muito interessante, assim, como um pilar da filosofia, né, de fazer você pensar, de fazer você refletir, ter uma visão crítica, né, das coisas. Mas as pessoas estão cada vez fugindo mais do debate, né? Ou seja, se a pessoa não concorda comigo, eu já não quero mais falar. Como é que você lida com isso hoje? Porque hoje tá pungente demais. Isso tá... Mesmo para um filósofo, tá difícil, né? Cara, né? Não é só... Então, você, na sua área de atuação, você tem percebido muito isso? E como é que você lida com isso? Porque você tá em contato direto com pessoas. Você lida com pessoas diretamente. E como é que você vê esse momento da sociedade que todo mundo está se fechando em bolhas, ali em guetos, enfim, cada um no seu, e quem não concorda comigo eu não quero saber. E assim, do debate, porque até mesmo assim, aqui, né, essa mesa aqui para mim serve exatamente... Viram muitos convidados aqui, já vieram alguns,
e virão outros. Eu não vou concordar com todo mundo. Bateram na mesa, quebraram alguma... Levantaram o copo. Aquele... Mas assim, eu nem sempre vou concordar com o meu convidado. Inclusive agora com a minha convidada aqui, mas a gente debateu. E do debate e da discordância também saudável, respeitosa, nascem ideias, teorias, né? Você traz conteúdo também. Então, o quão prejudicial é esse momento onde as pessoas estão se fechando e falando, o cara é a favor de tal coisa, eu não sou. Putz, eu não quero nem falar. Isso é horrível, na verdade, né? Você vai empobrecendo muito intelectualmente, em matéria de informação, em matéria de uma série de coisas, a sociedade como um todo. Né? Como é que você vê isso? Porque eu vejo isso cada vez... Eu falo assim, tá na ladeira acelerando, assim, tá indo muito abaixo. Pô, como é que vamos lidar com isso? Nós vivemos até pela questão política, né? Principalmente. Justamente. Boa parte disso vem dessa polaridade política, né? Eu vivo muito isso porque na área de educação, especialmente nas universidades públicas, praticamente todos os professores são petistas ou de esquerda, vamos dizer assim. Para usar termos que estão se usando, não estou nem, você não está nem querendo defender. Né? Estou usando termos que se usam. E mesmo na educação privada, quer dizer, mesmo nas mas isso privadas, é real mesmo? Na área de educação é muito forte. Na área tanto de educação, pública... Né? Na verdade, na área de ciências humanas, eu diria. Né? Se a gente vai para engenharia, saúde, talvez seja mais dividido. Mas na área das ciências humanas... A visão de mundo que está mais próxima do PT pende mais para isso. E aí, então é óbvio que aí nós temos uma polaridade. Quer dizer, não é nenhuma polaridade, nós temos um domínio de uma visão de mundo, né? E você estava falando, eu estava até me lembrando alguma coisa que eu vou comentar aqui, pode até alguém que vai ouvir não vai gostar muito, mas eu acho que é uma reflexão interessante. Essa discussão sobre o Paulo Freire, por exemplo. Né? É óbvio que quem é de esquerda, quem tem uma posição totalmente à esquerda, defende simplesmente o Paulo Freire. E o Paulo Freire é maravilhoso. Quer dizer, a gente está falando de filosofia. Os livros do Paulo Freire são um exercício de filosofia da educação maravilhosos. Quer dizer, são textos dialéticos. Isso que eu falei do Nietzsche, a gente encontra também no Paulo Freire. Quer dizer, você está lendo um conceito, aí ele põe uma visão diferente. Ele não está querendo estabelecer uma visão única. A visão de educação dele, de formação, o que é o correto, pluralidade, né? Sim. Mas aí, o que acontece? Veio essa discussão do lado, né, do Bolsonaro, do governo que passou, questionando muito o Paulo Freire de uma maneira errada, não tem dúvida, assim, exagerada. Mas tem uma questão que é interessante, assim, usamos o Paulo Freire como patrono da nossa educação, mas nos resultados do PISA que nós temos, a nossa educação básica perde de vários países, está lá no final do mundo, né? Quer dizer, então preservamos toda a visão de filosofia da educação. Agora, será que o resultado disso hoje está sendo bom? Quer dizer, na verdade, a nossa educação não é pautada apenas no Paulo Freire, é claro que não, né? Mas, mesmo que fosse, vamos dizer assim, nós temos que avaliar o resultado também. E também nós temos que avaliar o momento que a gente está, né? Então, aí é uma discussão ética, como eu falei, ou filosófica, tá? Quer dizer, não é só defender uma visão de mundo, né? Mas é a gente também ser um pouco pragmático, quer dizer, mas isso aí está trazendo resultado. Será que a gente não tem que mudar um pouco a nossa forma de educar? O governo anterior defendeu uma educação até militar, né? Em colégio militar, quer dizer, a gente fala assim, parece que é um absurdo, mas, por exemplo, você vai, alguns colegas, os filhos foram para Portugal. Tem muita gente indo para Portugal, né? E percebe isso, que a educação lá é um pouco mais militar, vamos dizer, entre aspas. Mais rígida. E os alunos até gostam, tal, né? Então, existe um espaço para discussão. É bem o que você estava dizendo. Existe um espaço para discussão. E aí você tem uma visão única só, isso não ajuda, né? Quando você estava perguntando, Gustavo, tem um livro que chama Senso Crítico, das ciências humanas, eu não me lembro agora exatamente, mas depois eu acho, a gente coloca lá como letreiro. O autor dá a seguinte, é o David Carraera, ele dá a seguinte definição de senso crítico, que não é eu ter a minha opinião crítica, é o seguinte, eu ter tolerância e até predileção por estados cognitivos de conflito. O que quer dizer isso? Então, vamos lá. Eu ter tolerância e predileção por estados cognitivos de conflito. O que é um estado cognitivo de conflito? Quando eu não sei se eu estou certo. Quer dizer, quando eu ouço a minha opinião, e você falou, eu posso discordar, quando tem alguém discordando de mim, e eu falo, caramba, será que eu não estou certo? Aí eu estou exercendo o senso crítico, porque aí eu estou
revendo minha opinião. Então, por isso que é tolerância, até predileção. Quer dizer, na hora que eu fico em dúvida, é bom para mim. Porque aí eu saí da minha posição. Se eu tiver a minha posição, não importa se ela está mais ou menos certa, quem que vai julgar no final, né? Até porque é muito relativo também, né? Depende de uma série de elementos. Agora, se eu saio de mim e falo assim, quer dizer, se eu sou mais uma voz dentre outras, e eu consigo me olhar como defendendo uma posição, vendo você defendendo outra, aí eu estou reelaborando minha forma de ver o mundo, né? Então, senso crítico não é eu ter uma visão das coisas, simplesmente gritar, defender e tal. É eu conseguir estar nessa posição. Não é só criticar, né? Não é só criticar, estar numa posição de dúvida. É refletir. E mesmo ter dúvida. Quer dizer, a dúvida não é negativa. A dúvida na filosofia, o Descartes lá começa com a dúvida. Penso, logo existo, né? Quer dizer, a dúvida é um elemento essencial na filosofia. E que te faz pensar, te faz se aprofundar, né? E olhar para dentro também, né? E é aquela frase se eu não me engano, se eu estiver errado, pelo amor de Deus, do Voltaire, né? Que fala, eu posso não concordar com o que você fala, mas dou a minha vida para você poder dizer a sua opinião. É mais ou menos nessa linha. E não é nem só isso. Eu dou a minha vida para você ter a sua opinião, mas se a sua opinião conseguir colocar a minha em dúvida, isso para mim é positivo. Porque aí peraí, então, caramba, você está falando uma coisa diferente aqui. Então, o exercício da filosofia, você perguntou, quer dizer, a minha graduação, minha formação em filosofia, todo exercício me fez ter muito prazer por essas situações. Quer dizer, buscar ideias que possam ser diferentes da minha, que possam colocar a minha em dúvida. Porque aí eu vou reformulando. A gente tem que reformular a todo momento a nossa visão de mundo, né? Porque as coisas mudam muito rápido, né? Mas partindo desse princípio, que eu falei que as pessoas estão se fechando muitas vezes em bolhas, ficam em grupo, e até quando as pessoas são questionadas, são confrontadas, entre aspas, né? Numa conversa, em ideias, elas até se assustam, né? Falam, nossa, como assim você pensa? Né? Até porque estão ficando desacordados. Parece um crime. Absurdo. Alguém pensar diferente de agressivo. Você. Né? Soa agressivo. Porque a pessoa está desacostumada a falar com alguém que não concorda com ela. Mas aí, na definição do Carrère, ela não tem senso crítico, porque ela não está tendo tolerância por estado de conflito. Perfeitamente. Agora, assim, eu não gosto dessa expressão, mas ela, infelizmente, tem se encaixado muito na sociedade. Eu quero desenvolver de sociedade com você depois. Mas esse caminho de se fechar em bolhas, em grupos que só pensem da mesma forma. Eu não tenho como usar uma outra forma. Falando de uma forma muito chucra mesmo, chula. É um potencial emburrecedor da sociedade. Porque a partir do momento que você não fala com alguém que pensa diferente de você, você fica só com aquilo e aquilo. A sua maneira de ver o mundo passa a ser uma verdade absoluta. E não é. Ou pode não ser. Então, quando você se fecha para isso, você também para de refletir, para de pensar, para de questionar. Isso é um potencial emburrecedor da sociedade. Pode tornar as pessoas mais ignorantes a curto, médio e principalmente longo prazo. Ainda mais essa geração que já está vindo nesse universo polarizado. Molecada de 16, 17 anos. E as redes sociais contribuem muito para isso, porque você acaba escolhendo a sua bolha, né? Você bloqueia as pessoas que você não gosta. Exatamente, você pode selecionar muito fácil. Né? Aí na sua timeline fica aparecendo só a sua visão de mundo e aí aquilo parece uma verdade, né? Então é uma loucura quando você vai olhar a bolha que é diferente da sua. É o que você falou, você se assusta, é agressivo, você fica desesperado, você fala, não é possível, isso aqui é uma... Mas aí, quando você é agressivo, você quer matar, você quer acabar com aquela opinião, aí você não está exercendo o seu senso crítico, sim, né? Sim, são os extremos, né? Por isso que eu sei que você já tem entrevistado pesquisadores, né? Mas quer dizer, a ideia da pesquisa, especialmente na área das ciências humanas, é justamente a gente mapear as diferentes visões de mundo, né? Não é nunca eu procurar provar. Tem até várias teorias sobre a ciência em geral, não apenas nas ciências humanas, que eu tenho que estar preparado, eu tenho que testar a minha ideia da pior forma que pudesse ser negada. Quer dizer, eu tenho que buscar as formas que poderiam negar a minha ideia. Que confrontem de uma forma saudável. Eu vou fazendo. Se eu não tenho negação, eu mantenho. A ciência no sentido mais ciências físicas, químicas, biológicas. Né? Então, só é uma experiência se eu conseguir usar todos os testes possíveis que poderiam mostrar que eu estou errado. Né? Aí, se resiste àquilo, ela continua sendo verdadeira. Isso é nas ciências físicas. As ciências humanas não são assim, porque as ciências humanas nós temos uma diversidade. Nós não temos uma visão única, né? Não temos uma lei da física. Então, a gente tem que trabalhar com a diversidade. Não tem muito jeito. Né? Esse lado, essa parcela da ciência que você trouxe, né? E até filosofia, pesquisa, né? Eu estava até falando com a Camila, minha primeira convidada,
sobre o quanto a visão de mundo dela pode influenciar no resultado da pesquisa que ela está trazendo para as pessoas. Na sua maneira de ver, pesquisa, a própria filosofia, né? Ela necessariamente tem que ser não opinativa para ser bem-sucedida? Ou seja, você tem que estar completamente despido de todos os seus preconceitos, suas impressões. Claro, quando você está se colocando à disposição de fazer tal pesquisa, trabalho, enfim, quando você está naquele meio, você tem que se abrir. Você não pode estar fechado numa coisa só. Eu penso assim, então... Porque você tem que angariar, você tem que reunir o máximo de informação possível para trazer um resultado, seja sobre lá o que for. Essa é a intenção que você está fazendo. Né? Então você não pode entrar assim, você tem que estar assim. Para que seja bem sucedido, para que tenha sucesso esse trabalho, ele precisa ser não opinativo. Então, isso é muito importante nas ciências humanas, nas ciências, vamos dizer, físicas, biológicas. Aí você já tem uma metodologia própria que praticamente tira o observador, né? E aí dá o poder maior para o objeto, para aquilo que está observando. Nas ciências humanas, não. Nós temos um problema, porque nós não temos alguma coisa pronta física para avaliar, né? Tem uma dialética que é interessante, que é entre o pesquisador e o observador, né? Quer dizer, eu posso ser um observador totalmente ausente. Neutro, por exemplo, se você, não sei se já foi, uma vez quando eu tinha um cartão de crédito, aí, mas eu gastava um pouco mais, eu fui convidado, uma vez era o American Express, convidaram para um almoço. Eu falei, legal, vamos lá. E aí a gente era um grupo de vários usuários do cartão, ficaram numa sala almoçando, e qual era o objetivo deles? Eles pagaram um almoço e tal, e eles queriam mostrar 3 propagandas do American Express que iam sair para os usuários daquela faixa de gasto lá avaliarem. E atrás, eles avisaram isso, quer dizer, atrás da sala tinha umas pessoas no espelho que a gente não enxergava, mas ficavam enxergando a gente, para ver todas as reações que a gente tinha, gostava daquela coisa, não gostava, conversava com o outro, anotando tudo. Esse é o observador, no limite, eu nem sei que existe um observador, né? E, de outro lado, eu tenho aquele que se envolve, por exemplo, aquele antropólogo que vai viver com os índios, e se entrega completamente no índio. Quer dizer, mergulha fundo. Se ele mergulha fundo, ele perde a perspectiva de pesquisador. E se ele fica só distante, ele acaba não interagindo com aquele grupo suficientemente. Se ele mergulha fundo, ele perde a perspectiva de observador. Se ele mergulhar muito, ele pode virar... Tanto que tem a dialética que eu queria dizer é assim, tem um texto que fala que é o marciano e o convertido. O convertido é aquele que... Eu me converti de tal maneira que eu virei um índio. Aí eu não consigo mais ter aquela minha visão que não era de índio. Sei. E se eu ficar só aqui, eu nunca vou saber como é que o índio pensa. Perfeito. Então, tem que achar um meio termo ali. Tem que ter um meio termo. De vez em quando é mais imersão, de vez em quando é menos imersão. Você não pode deixar de ser um pesquisador, né? Você não vai se tornar Você não vai se tornar aquilo que você está pesquisando. Eu não posso me tornar. E também se eu ficar muito distante para vários fenômenos, não vai ser suficiente. Eu não vou captar a realidade. Perfeito. Mas aí como é que se desenvolveu hoje, que tem se usado muito na pesquisa em ciências humanas, é o que a gente chama de pesquisação ou pesquisa participante. Participante ou participativa. O que significa isso? Eu vou pesquisar um grupo de pessoas. Eu incluo aquelas pessoas como pesquisadores junto comigo. Quer dizer, eu discuto o desenho da pesquisa, eu apresento os resultados com eles. Então, eu não sou simplesmente um pesquisador e os outros são os sujeitos da minha pesquisa. Os sujeitos, de alguma forma, viraram pesquisadores também. Então, eles participam, de alguma maneira, da pesquisa. É muito comum hoje em ciências humanas... Isso não relativiza a pesquisa. Não. Se eu apresento o resultado da minha pesquisa para aquele grupo, eles podem criticar, eles podem dizer, mas isso aqui eu acho que não está bom, vamos dizer professores, já que é na área de educação. Eu pesquiso um grupo de professores. Eu apresento o resultado para eles, eu ouço os professores, quer dizer, não quer dizer que eles vão dar uma única palavra, a palavra final, mas eles passam a fazer parte, como também do ponto de vista de dentro da pesquisa. Então, isso é uma tendência, quer dizer, na área de educação, a pesquisa participante, pesquisação tem sido muito forte, até porque, o que acontece? Normalmente você tem um professor pesquisando, e ele pesquisa a própria prática, ele não tem... Se um professor quiser fazer mestrado, doutorado, ele vai largar as aulas, na educação básica não vai, então ele vai ter que fazer. Então, a ideia é que ele vai pesquisar a própria prática. Então, como que ele consegue incluir, como ele consegue lidar com esses desafios que você colocou, né? Uma das soluções é isso, quer dizer, trazer o máximo possível os participantes para dentro, e aí, num limite que até a noção de pesquisador e sujeito do participante também desapareça. Quer dizer, como se todos fizessem parte da pesquisa. É o que a gente fala, né? Por exemplo,
num sentido mais de política pública participativa, ou seja, eu não tenho simplesmente um político decidindo as coisas, mas as pessoas que são daquela região vão dar opinião, tá? Não é só o político que determina, mas... Então, isso é uma tendência que tem se usado para tentar resolver. Agora, tem uma longa discussão metodológica, profunda aí, de casos em que... Tem um caso famoso, muito interessante, que vocês estão assistindo aqui, a gente podem olhar lá no YouTube, porque tem uns filmes e uns vídeos, que chama A Prisão de Stanford. O que eles fizeram? Na Universidade de Stanford, no momento que era de férias, lá, um departamento de psicologia, com um professor de psicologia, né? Uhum. Ele soltou um comunicado lá para os alunos, para os habitantes de Stanford, mas aí muitos são alunos, né? Que eles iam pagar X dólares, lá, um valor na época pequenininho, para que quem quisesse participar de um experimento que ia simular uma prisão. Então, ia ter os prisioneiros e os guardas. Então, vieram lá X pessoas que se qualificaram. O grupo dos psicólogos escolheu quem ia ser prisioneiro, quem ia ser participante, e começou, se eu não me engano, ia durar uma semana. Eu acho que é isso, ia durar uma semana o experimento. E aí o experimento degringolou. Quer dizer, os guardas começaram a ser muito agressivos com os prisioneiros. Teve um prisioneiro, inclusive, que saiu, teve que sair, eles assinavam um termo que não podia sair, mas ele teve que sair. A coisa começou a perder o controle. E aí, esse prisioneiro que saiu, o próprio psicólogo, o chefe, conta essa história. O prisioneiro que saiu começou a ter uma história lá que ele ia voltar com um grupo de guardas, de coisas para acabar com aquela história e tal. E aí o psicólogo, coordenador, imagina, um professor da Universidade de Stanford de psicologia, diz o seguinte, fala, numa hora eu percebi o seguinte, eu estava preocupado se ele ia voltar, se ele não ia voltar. Eu já deixei de ser pesquisador nessa hora. Eu estava tão envolvido com o experimento também, que eu perdi minha perspectiva de pesquisador. E aí tinha uma aluna dele de doutorado, que depois virou a esposa dele, parece, e veio no meio mais ou menos no segundo, terceiro dia, vê o que está acontecendo e vai lá e dá uma dura nele e fala assim, pô, você não percebeu? Isso aqui perdeu completamente o sentido. E eles abortam o experimento no meio do caminho. O vídeo é muito interessante, o filme, o documentário. Agora, ele contando é muito interessante, porque isso assim, eu era um pesquisador, eu fui me envolvendo também tanto com a história, que uma hora eu percebi que eu já tinha perdido a minha visão de pesquisador e não tinha sentido eu tocar mais a pesquisa, porque eu estava tão envolvido, eu estava com medo que alguém ia voltar, aquilo lá podia ser uma mentira, né? Então, ele escrevendo isso, quer dizer, um pesquisador muito experiente, né, de uma universidade, uma faculdade, perdeu o controle. Então, não é fácil, quer dizer, é muito difícil. A gente fala assim, teoricamente, metodologicamente, mas você pescou uma coisa muito importante. É bem difícil, né, você se posicionar, porque tem situações que você tem que ser um pouco mais envolvido, tem situações que tem que estar um pouco mais distante. Na verdade, tem uma certa dialética. Eu tenho que me envolver um pouco, depois me afastar um pouco. Acho que esse é um caminho interessante. Acelera, né? Eu me envolvo, aí depois eu volto. Agora, peraí, agora de fora, deixa eu olhar isso aqui, né? E mais gente, né? Quer dizer, hoje a gente faz esse tipo de pesquisa em ciências humanas, a gente não faz sozinho, né? A gente faz em grupo, né? E o grupo também te ajuda a olhar, né? Porque aí, que nem a aluna dele que veio lá, um grupo ajuda a olhar e ajuda a tomar decisões também, né? Então você tem que ter, assim, um teto de envolvimento. Se você ultrapassar essa linha, você está comprometendo a pesquisa. Mas a linha não é clara. A linha vai ficando clara conforme você vai fazendo a pesquisa, né? Porque você vai fazendo e... Ela não é estabelecida previamente. Né? Tipo... É claro, né? Como é que você vai estabelecer isso? Mas ao longo da pesquisa, né? Ao longo do momento que você vai participando, você vai vendo, você vai repensando, entrando em contato com alguns acontecimentos, depende da pesquisa que você está fazendo. Aquilo também mexe com você, porque é o que eu falei para a Camila, né? Não é um robô que está fazendo. É uma pessoa, tem sentimentos, pode trazer sensações, pode... Então, realmente assim, para você conseguir estabelecer esse limite, ele é relativo. E acho que só com o tempo, com muito autoconhecimento, que você vai se colocar capaz de fazer ou não tal trabalho. E eu acho que até assim, fazendo uma analogia com o seu trabalho, com a expedição, né? Quer dizer, eu imagino, você traça lá um roteiro, mas você tem surpresas no meio do caminho, não é isso? Então você tem que ir adaptando. Então na pesquisa não é só a questão da minha participação, não. O cronograma, o quanto eu vou gastar, o quanto de pessoas eu preciso. Você vai... a pesquisa, quando ela é interessante, ela é uma expedição. Na verdade, ela é uma jornada em que você tem um plano, mas você não espera em nenhum momento que o plano vai até o final. Mas não é por isso que você não faz plano. Você tem que fazer o plano. Você não sai na viagem, na expedição, sem plano. Você tem que ter um abecedário de planos, na verdade. Você tem mais de uma opção, mais de um cenário. Mas você sabe que as coisas vão caminhar para algum lugar. Mas é uma expedição e a pesquisa, assim...
tirando problemas, esse caso, por exemplo, é um problema, mas virou um problema de referência, assim, muito importante, né? Que teve um impacto social, né? Porque a gente fala dela até hoje. Mas é uma viagem no sentido, assim, de que é uma viagem de descoberta, né? Você vai... O legal da pesquisa é que você não sabe o que vai acontecer. E quando acontece coisa que você não esperava, é a melhor parte da história, Sim. né? Quer dizer, eu não imaginava que ia acontecer isso. Aí que está o barato da coisa. Aí eu não tinha plano para isso. Eu vou ter que procurar um referencial teórico novo, vou ter que repensar um pouco como é que é aquilo. E resultados interessantes de pesquisa são esses, especialmente na área de ciências humanas, né? São coisas que trazem novidades, trazem visões sobre aquele fenômeno, né, que você não tinha antes, né? Aí você encontrou alguma coisa legal, né? Descobertas. Descobertas, exatamente. É. Expedições com descobertas. É isso. Não tenha dúvida. Nesse sentido, né? Perfeito. Jornada ou expedição. Não sei se jornada ou expedição são duas palavras que para você tem um sentido eu próximo. uso muito. Tá. Jornada, sim, expedição. Mas é que a expedição tem uma ideia mais de, acho que, cavocando e caminhando para alguma coisa. Né? A jornada parece dar uma ideia de um pouco mais traçada, né? Assim, olha, eu coloco... Porque eu uso a expedição e a jornada também de uma forma muito metafórica, assim, tá. né? Até para a vida, para tudo, né? Por isso que eu uso aqui papo de expedicionário, sim, não é uma coisa nichada, né? Como a gente estava conversando, só em viagens ou só, enfim... Porque elas servem muito, elas têm esse significado muito parecido. A pesquisa mas, por exemplo, o casamento as relações tudo, né, que a gente faz é uma expedição. E não são lineares. Não são. Muito pelo contrário, entendeu? João, agora passando para uma das suas especializações, que é a educação à distância. Ela começou a ser colocada em prática muito mais com a pandemia, né? E você é um incentivador disso, né? Desse método de educar. Por quê? Qual é a efetividade dela? Existem, assim, tenho certeza que existem milhares de pesquisas defendendo e também outras mostrando o porquê que ela pode não ser tão eficiente, né? Mas por quê? Por que a educação à distância ela é tão favorável? É por conforto? É porque é mais fácil da pessoa se sentir mais à vontade? Quais são os elementos que transformam esse tipo de método, né, em algo que vale a pena ser investido? Sim. Eu venho trabalhando há bastante tempo com educação à distância e, por exemplo, na associação, que eu comentei, a ABED, né, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, muitas pessoas que são diretores ou trabalham na ABED se colocam na posição de defender a educação à distância, né? Eu nunca tive essa posição radical de defender. Quer dizer, eu me considero um estudioso da educação à distância. Eu gosto de algumas coisas. A educação à distância tem problemas, como todos os outros, né? Então, eu acho que nesse sentido de pesquisar e estudar é um tema muito interessante. O que até porque, como você disse no começo, não é todo mundo que conhece, né? Quem, em geral, está mais envolvido com a educação à distância conhece, mas quem está de fora, às vezes, tem uma ideia mais ou menos. Então, é interessante mesmo uma conversa não especializada, né? Não é num grupo só de professores que a gente está conversando, porque o que acontece? A educação à distância no Brasil tem um histórico, uma cultura que é diferente dos outros países. Certo. Tá? Por exemplo, vamos falar antes da pandemia, né? E aí a gente fala, então, da pandemia. Antes da pandemia, a gente não tem um histórico de educação à distância na educação básica no Brasil. A gente não tinha. Caberia? Não tinha. Mas cabia? Não, cabia porque o que acontece? A gente não tem, mas, por exemplo, você pega os países de língua inglesa, a gente tem um fenômeno que a gente chama de homeschooling. Né? O que é o homeschooling? Eu sou mormon e eu não quero que o meu filho vá para a escola. Independente de estar certo ou estar errado. Então, eu quero educar o meu filho em casa. Então, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um suporte para esse perfil de pais, de alunos, que aí tem empresas que oferecem conteúdo, empresas que oferecem tutores, oferecem espaços para os alunos se encontrarem, né? O meu filho mesmo o João, né, fez o terceiro ano da high school, né, do ensino médio na Flórida, e ele era obrigado a ter disciplinas online. Fazia parte do currículo dele, não tinha escolha. Ele tinha lá, inclusive não era só no terceiro ano, era já desde o ensino médio. Desculpa, João, sim, claro. Só para apontar uma coisa aqui. A gente está falando de colégio. Porque sim. Na universidade... Educação básica. Não, então, educação básica, né? Porque na universidade há uma adesão, né? Sim, então, vou falar. Né? Então, educação básica, a gente não tinha um histórico da educação básica. Não é nem a sua pergunta se valeria a pena, mas é bom que a gente compara com outros países, a gente vê que tem países que têm uma longa tradição de educação. E funciona.
Funciona, às vezes é uma parte, não quer dizer que é 100% à distância. Isso, perfeito. É um complemento, é um elemento. Funciona, tem problemas, funciona. Tal. Mas é interessante. Componente. É interessante a gente ver que no Brasil a gente tem tinha uma resistência muito grande para a educação. E aí tem um sentido, você fala, mas por quê? Você fala, bom, porque, caramba, no Brasil nós temos um problema de educação, a gente não tem nem problema de alfabetização. Perfeito. Nós temos, a criança, quando fica fora da escola, ela vai lá se envolver com drogas, ela não tem uma estrutura familiar. Então, tem uma explicação histórica tranquila para isso. Ok. Na universidade, na educação, na graduação, nós tivemos um boom na educação à distância, tanto que hoje que nós estamos aqui, nós temos mais alunos à distância do que presenciais na graduação da educação superior no Brasil. Isso também não é comum no mundo todo. E quem olha para o Brasil, olha às vezes com um olho de surpresa. Por exemplo, em Portugal isso não é comum. Vários países do mundo, nós não tivemos esse boom que nós tivemos no Brasil. É uma questão cultural? Então, sempre é cultural, mas o que nós temos? Qual é a explicação que a gente pode dar? Eu vou dar explicações aqui muito genéricas. Quem está nos ouvindo aqui, não é uma conversa, né, a gente aprofundar, mas assim, são sacadas interessantes. Quem que domina a educação superior, graduação no Brasil? Educação privada. Instituições privadas. Tem muito mais vaga do que pública. A privada usa a educação à distância como uma forma de ganhar dinheiro, como do lucro. E aí se junta uma coisa com outra. E aí então ela desenvolveu na educação, nas universidades privadas. Né? Desenvolveu muito, mas nos cursos de humanas, os cursos de saúde tem uma resistência muito grande. Medicina, por exemplo, não pode. Direito tem uma discussão. Engenharia começa a ser meio híbrido e tal. Mas, enfim, nós temos na graduação uma explosão de cursos. Agora, você vai para o mestrado e doutorado, hoje que nós estamos falando aqui, quando estiver no ar e quem estiver assistindo a gente depois de muito tempo, nós não temos mestrados e doutorados à distância aprovados no Brasil. O que é uma loucura se você pensar, mas como é que eu posso estudar à distância na graduação e por que eu não posso fazer mestrado à distância, doutorado à distância? Porque é um aprofundamento muito maior? Mas eu já estou mais preparado. Mas isso é pertinente? Pode ser pertinente isso, mas tem uma outra explicação também, dentro daquelas minhas explicações rápidas, assim, né? Quem que cuida da pós-graduação do Brasil? Não é exatamente o MEC, é a CAPES, que é um órgão vinculado ao MEC, mas que tem uma vida própria. Certo. Com interesses próprios. Diferentes do MEC. Perfeito. Diferente do MEC. E, inclusive, a CAPES tem um orgulho muito grande, eu já participei de grupos de trabalho e tal, que diz o seguinte, que nós, no Brasil, no pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado e doutorado, é onde nós conseguimos nos igualar nos índices internacionais. Então, eu quero manter uma qualidade, é uma preocupação que a educação à distância vai diminuir a qualidade. Então, você percebe que sempre tem uma explicação, não é apenas cultural, é legal, é da estrutura, né? Embasada na história do país. Fatos. E assim, quando a pessoa chega e afirma que é efetivo ou não, traz razões para mostrar isso. Não é um conceito criado vindo do nada. Não é, mas se você pensar assim, você fala assim, poxa, por que o cara pode estudar, pode fazer graduação de pedagogia à distância, e se ele quiser fazer um mestrado, ele tem que fazer presencial? Não faz sentido. Quer dizer, na verdade, você vai para os outros países, normalmente é o contrário. Normalmente você tem menos graduação à distância e o stricto sensu um pouco mais, até porque o stricto sensu, basicamente, você faz pesquisa, você tem algumas aulas, não é a aula que marca o mestrado, doutorado, é a sua dissertação, é a sua tese, a sua pesquisa, a sua orientação, que pode ser feita à distância, com o seu orientador, né? Já no corporativo, não tem limite, nós já temos educação à distância sendo usada no Brasil, como em todo lugar do mundo. Então, o que acontece? O Brasil tinha uma característica própria antes da pandemia. Com a pandemia, todo mundo foi fazer educação à distância. Só que aí surgiu um termo que foi adotado na literatura, que é ensino remoto emergencial. O que significa o ensino remoto emergencial? Não é educação à distância, porque a educação à distância ela é planejada. Eu tenho produção de conteúdo, eu tenho formação dos tutores, eu tenho formação dos professores. É uma estrutura, né? Não foi isso que aconteceu. Na verdade, a gente parou de dar aula, todo mundo foi para casa, o professor de educação infantil, que nem sabia usar um ambiente virtual da aprendizagem, teve que começar a dar aula. Por isso é emergencial. Né? Emergencial. E por que é um ensino remoto? Porque não é educação à distância. É alguma coisa temporária. Alguma coisa, por exemplo, que Israel tem um plano B lá, quando é atacada, já tem um programa não é para fazer educação à distância, porque também tem a educação à distância paralelamente, né? Aí o que aconteceu? Passou a pandemia. Então, o que aconteceu efetivamente? Na educação superior,
mais alunos que tinham aula presencial na graduação, passaram a ter aula à distância. Porque já viveram 1 ano, 2 anos, alguns voltaram, preferiram ter presencial, outros já migraram, houve uma migração. Eu não consegui analisar esses números ainda, a gente não tem, eles estão solidificados, mas houve uma migração, até porque o presencial é mais caro que a distância. Aí a pessoa, obviamente, acaba, em muitos casos, optando pelo que é mais barato, né? No mestrado, doutorado, não mudou nada, porque durante a pandemia teve, mas agora voltou. E na educação básica, começou a se falar do que a gente chama hoje de ensino híbrido, ou aprendizagem híbrida. Que isso já vinha sendo falado antes da pandemia, e aí isso parece que é onde tudo aponta. O que significa o ensino híbrido? Eu tenho uma mistura de presencial e à distância. Vai mesclando os dois ali. Vou mesclando dependendo do meu curso. Por exemplo, um curso de enfermagem eu tenho que ter muita coisa presencial, tenho que ter um curso de administração, eu posso ter mais coisas à distância. Na educação básica, aí vai ter que se ver, quer dizer, introduzir tecnologias, algumas atividades à distância. Ainda a gente continua tendo uma resistência, não mudou nada isso, quer dizer, parece que passou a pandemia e na educação básica continua tendo uma resistência. Eu não quero que meu filho estude à distância. Meu filho também não quer estudar à distância. Mas o híbrido, quer dizer, a engenharia desse híbrido parece que é uma tendência. Quem fizer isso bem feito vai ter distância. Porque aí tem um negócio que a gente chama de design instrucional, né? Quer dizer, é o desenho do curso à distância. Né? Agora eu tenho que desenhar um curso híbrido, quer dizer, eu tenho que desenhar momentos presenciais, todo mundo gosta de ir lá, e eu tenho que desenhar momentos à distância que todo mundo gosta também. Não é apenas pegar metade de um, metade de outro e juntar. Não é. Você tem que ir unindo de uma forma e dependendo do curso, dependendo do seu público. Agora, João, você trouxe uma coisa interessante aqui. Há uma diferença, então. E, aliás, me diga, na verdade, qual é a diferença? Sim. A grosso modo, mas, enfim, de quem trabalha com isso. De você ter educação à distância e você ter que educar à distância. Você entendeu? Sim, sim. Qual é a diferença? O que acontece? Veja, eu posso Você ser obrigado, né, a educar à distância. Não, eu tenho obrigado. Qual é a situação? Nós temos um colega nosso que é o Robson, que foi diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância. Ele era do Exército de Manaus. O que acontecia lá com as famílias dos militares, por exemplo, né? O militar estava aqui, ele ia trabalhar na fronteira com a Venezuela. Levava a esposa e os filhos. O filho não tinha escola lá, em português. A mulher não se adaptava, a esposa e o filho voltavam. Às vezes separava a família, separava a família do ponto de vista prático. Depois, emocionalmente, era um desafio, né? Sim, sim. O que ele criou? Ele criou um programa à distância. Ele um grupo, né? Mas ele liderou, em que a família podia sair, ir para outro país e continuava estudando a educação básica à distância, porque tinha um sistema à distância. Uma pessoa que trabalha viajando, um expedicionário, ele não consegue estudar presencialmente, certo? Então, você tem situações em que você não tem jeito. Quer dizer, essas situações só dá para ser à distância. Inclusive, tem algumas situações de alguns tipos de deficiência, né? Que a pessoa não consegue no presencial, mas ela consegue à distância, com software, Então, você tem situações que não tem jeito. Agora, a outra coisa é o seguinte, nós estamos aqui em São Paulo, eu quero estudar na faculdade tal. Eu posso optar entre fazer um curso presencial ou fazer um curso à distância. Aí é uma opção minha, quer dizer, a oferta tem. E o híbrido significa que eu posso optar em ter algumas aulas presenciais e algumas aulas à distância. Tem uns modelos de híbrido que algumas universidades começaram a usar antes até da pandemia, que é assim, eu vou fazer administração, são 4 anos, tá bom. Todas as matérias eu posso escolher se eu quero fazer presencial ou à distância. Aí eu escolho. Então, eu falo, essa matéria eu quero fazer presencial, ou por causa do horário, ou por causa do tema, essa eu quero. Aí, se eu quiser mudar no meio do caminho, eu mudo. Quer dizer, a instituição oferece as duas nos dois sistemas, entendeu? Então, aí é uma opção minha, é uma situação mercadológica, uma opção pessoal, né? Um outro exemplo de que não pode, né? Quem trabalha em voo, aeromoça, piloto, o cara não consegue ir na o cara não para, né? Aula presencial. Agora, se ele puder ter aula à distância, agora, isso não quer dizer que ele nunca possa ter presencial. Quer dizer, situações que ele possa ir numa atividade presencial. Então, essa combinação, dependendo do público, dependendo do militar, né? Não é só, dei o exemplo de Manaus, é militar que está sempre em movimento, né? Então, nesse sentido, a educação à distância é democrática. Agora, você chegar na educação básica do Brasil e falar agora todo mundo é obrigado... Mas ela é democrática, assim, estamos falando do Brasil, né? Ela é democrática mesmo, assim, não, então, pensando, né? Nesse sentido, nessas opções. Agora, não quer dizer que ela não tem problemas também, porque qual é o outro problema que tem na educação à distância? Tá bom, o que aconteceu na pandemia? Vou estudar à distância. Ok, vou para casa como aluno.
São 3 filhos e pai e mãe. Não tinha 5 computadores em casa lá para. Às vezes não tem um. Não tem nenhum, não tem internet de banda larga e o pai não tinha tempo para ficar ensinando. Ela pode ser excludente. Excludente, aí é o contrário. Então, mas aí que tá. Essa é a questão ética que a gente conversou lá atrás, lembra? Essa é uma questão interessante. Quer dizer, a educação à distância pode ser democrática e pode ser excludente. E se você quiser tomar uma posição ou outra, você está fechando a conversa, porque tem situações que ela é uma coisa, tem situações que ela é outra. Ela é aplicável em algumas, em outras ela não vai ser, né, não vai ser colocada tão... Os textos que trabalham isso de uma maneira interessante são geniais, assim, eles mostram, tá vendo? Ó, que legal, ela pode, para uma pessoa com uma deficiência, uma pessoa que viaja, ok, mas outra coisa é chegar na educação básica do Brasil, que eu preciso estar com o aluno lá, ele tem merenda, e obrigar que ele tenha curso à distância. Aí eu estou fazendo o contrário, porque ele vai para casa e ele não vai ter a distância, ele não tem computador, não tem nada. O que aconteceu no Brasil, que é uma coisa interessante de estudar? Acho que a pandemia nós vamos ficar estudando durante uma geração aí, né? Aconteceu que algumas escolas, algumas universidades deram equipamento para os alunos. Quer dizer, foram atrás dos alunos e deram equipamento para os alunos poderem ter aula em casa, porque senão era totalmente excludente, né? Porque não adianta eu pôr o curso no YouTube, pôr o curso na internet, mas eu não tenho streaming em casa, eu não tenho internet, Perfeito. eu não tenho... O acesso. Então, algumas escolas resolveram de maneira maravilhosa para a educação infantil, outras não resolveram, né? Outras foi muito ruim, né? A coisa foi desigual, né? Então, tem gente que passou pela pandemia que odeia mais a educação à distância do que antes. Tem gente que passou que gosta mais. É que depende da situação que ele viveu. É particular também. Depende da situação que ele viveu. Tem um elemento, né, da vida da pessoa, do acesso, né, das condições que a pessoa tem, da instituição do cotidiano. também que ofereceu para ele, se foi mais ou menos programado, planejado. Né? Teve escolas, obviamente, escolas que já usavam tecnologia, os professores já estavam mais preparados, os alunos também tiveram mais facilidade. Educação superior teve mais facilidade. Nós fizemos um trabalho que a gente publicou agora numa revista importante, internacional, né, que foi para analisar o nível de burnout dos professores durante a pandemia. Fizemos um questionário. Tal. Eu imaginava assim, o professor da educação infantil sofreu mais, depois menos. Aí, na verdade, não. Quem sofreu mais foi anos iniciais do fundamental. A gente falou, mas por que o da educação infantil sofreu? Na nossa pesquisa, né? Óbvio que outras podem... É porque o da educação infantil, ela teve que contar com o pai lá. Quer dizer, ela meio que dividiu a responsabilidade com o pai, porque ela não conseguiria alfabetizar à distância, né? Então, ela teve uma pressão. Agora, os anos iniciais do fundamental, aí foi uma tragédia, porque estava tudo na mão do professor, e ele às vezes não tinha tecnologia, não tinha formação, não tinha nada, e sofreram mais. Na educação superior, os professores sofreram menos. Sim. Quer dizer, porque os alunos já eram mais... tinham celular, já eram mais desenvoltos, né? Então conseguiram... Lidaram melhor com a lidaram situação, melhor. com a circunstância. Mas todos passaram por situações de burnout, né? De esgotamento físico, psicológico. Todos assim, de uma maneira... Tem até uma professora que, nos questionários que a gente passou, ela escreveu, ela falou assim, olha, aprendemos muito e adoecemos muito. Ela falou uma frase mais ou menos assim, olha... Foi um grande aprendizado para todos nós, mas nós também... o custo paralelamente, paralelamente nós adoecemos demais. Que adoecemos, a palavra foi bem essa. Porque o burnout é uma doença mesmo, né? Um esgotamento... Quer dizer, os professores sofreram muito com... O profissional de TI sofreu muito. Todo mundo sofreu, né? Quer dizer, músico sofreu porque não tinha trabalho, por exemplo. Né? A gente que conhece muitos músicos. Que não podia atuar, não podia praticar o seu... Imagina, aí sofreu num limite pior ainda, né? Porque não tinha trabalho, né? Então... Sim. Então, assim, como um elemento de pesquisa, realmente a pandemia, não só para a educação, né, é um tema maravilhoso. Né, amplo. Assim, horrível o que aconteceu, claro, a gente fala maravilhoso, mas não, muito interessante claro, de pesquisa. Para ser estudado, para ser conhecido. Você sabe uma coisa interessante, assim, quando a gente fez algumas revisões de literatura, que a gente pega todo mundo que publicou, porque o que aconteceu? Todas as escolas no mundo passaram pelo mesmo problema. Sim. Todas as universidades passaram. Então, quando você faz uma revisão, você vê o que aconteceu na China, no Japão, na África, né? E teve uma vez eu estava lendo um artigo que era na Palestina. E aí, o que você imaginaria? Bom, teve pandemia, todo mundo sofreu, porque é a mesma coisa, a tecnologia que a gente estava falando, né? Mas aí a conclusão da pesquisa era o seguinte, os alunos, o ensino era muito autoritário na Palestina. Muito bancário, que Paulo Freire falava, né? Que era depósito, eu deposito alguma coisa na sua conta bancária, né? Na sua mente lá. Planta uma semente ali. Coloca alguma coisa, obriga. Mas aí os alunos foram para casa e aí eles conseguiram participar mais. O professor perdeu um pouco aquela voz da autoridade, então
eles leram como uma coisa positiva. A pandemia ficou mais leve. Ficou mais participativa. Eles conseguiram ter voz, os alunos. Falei, pô, que coisa estranha, né? Aí estava lendo um artigo durante a revisão de literatura, a Arábia Saudita, se eu não me engano. Mesma coisa. A educação era... Aí eu até na hora eu liguei pro professor Lito, que é o presidente da ABED, né? Era de noite já, ele acordou assustado assim. Falei, professor, preciso contar com o senhor assim, eu estou lendo aqui 2, 3 artigos. Aí ele falou, nossa, se você conseguir provar isso... Eu falei, não é que eu vou provar, está escrito aqui. Tá. Então, assim, o efeito da educação à distância na pandemia foi diferente, foi particular, foi dependendo de cada cultura, né? Sim. Talvez em Israel... Da condução de cada país também, né? E, por exemplo, Palestina e Israel, quer dizer, estão juntos lá, mas é uma situação completamente diferente. Então, talvez para quem estuda em Israel, já tem o plano B lá do ensino remoto, deu um jeito. Mas na Palestina teve um efeito diferente, inclusive positivo, né? Mais positivo do que a gente imaginaria. No Brasil, se a gente for estudar, assim, a gente vai ver muitas coisas negativas, mas algumas coisas positivas. São muitos fatores que influenciam também, né? Público, privado, a diversidade que nós temos no Brasil, né? Cultural, socioeconômica. Então, óbvio, equipamento, internet, aí é um prato cheio, assim, no sentido de mostrar a diferença que o efeito teve aí, né? E a educação à distância é a mesma coisa, ela pode ser boa, pode ser ruim, é o que você disse, né? Depende da situação. Sim. Né? E você traz também um outro tema muito interessante, né? Todos são, mas esse eu queria entender, do game. Qual é o papel, e você o coloca assim, associado à educação. Sim. Você quer, eu trabalho com uma das linhas que eu uma integração ali que você faz. O quê? O que exatamente, né? Qual é o papel e que tipo, né? É o videogame propriamente, né? O que é isso exatamente, né? Que você defende, né? Que você estuda, que você trabalha com isso. É uma teoria, não dá para dizer. É uma teoria que você tem, que você, né? Que você traz à tona uma possibilidade, uma ideia. Mas o que exatamente? Que game é esse que você coloca ali junto com a educação de ser algo que pode andar junto ali, que pode ser efetivo? Sim. A gente tem, na verdade, tem uma área muito bonita já de estudo de games em educação, né? De jogos em educação. Jogos que podem ser até jogo de tabuleiro, né? E jogo no sentido digital mesmo, eletrônico, que é um videogame, né? A gente tem uma diferença básica, que é um jogo educacional, um jogo que não é de educação. Por exemplo, jogo de entretenimento, jogo de diversão, né? O jogo educacional é aquele que é feito para eu ensinar alguma coisa, ou para pelo menos avaliar o conhecimento do aluno. Então é desenvolvido como jogo educacional, mas esse universo do uso de jogos e educação também envolve o uso de jogos não educacionais. Então, por exemplo, tem um trabalho famoso, um doutorado famoso de um pesquisador norte-americano que ele trabalhou com Civilization, que era um jogo de história, né? Tem vários jogos de história, né? Então, ele trazia o jogo de história para a sala de aula, os alunos jogam. O jogo não se propõe a ser um documentário, então ele não traz apenas informações reais e tal. E depois o professor recupera aquilo e trabalha os temas com os alunos, né? Tem várias maneiras, assim, Gustavo, de inserir os jogos na educação, né? Pode ser uma inserção pontual, de tornar um pouco mais lúdica uma aula, fazer uma diversão. Tem jogos que se sustentam por um tempo mais longo. Lá onde eu comentei que o meu filho estudou na Flórida, eles têm uma Virtual High School lá, né? Um ensino médio virtual. E eles chegaram a desenvolver uma época um jogo que era uma disciplina que durava o semestre todo. Então, a disciplina se dava dentro do jogo. Em vez de ser no mudo, no ambiente virtual da aprendizagem, o próprio ambiente era o jogo. O aluno ia fazendo as atividades dele lá, e aí ele ia ganhando os pontos, a avaliação se dava internamente, né? Então, tem trabalhos muito interessantes, inclusive a gente trabalha junto com o grupo da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Daniela Ramos e o grupo dela lá, que com certeza vão nos ouvir aí, que eles trabalham, por exemplo, com jogos para crianças dos anos iniciais do fundamental. E eles procuram mostrar, quando eles, seja um jogo educacional ou não educacional, em geral eles trabalham com jogos educacionais, mas eles fazem uma inserção na sala de aula durante um período, durante X semanas, por exemplo, né? E aí trabalham com o que a gente chama, na pesquisa mais científica, assim, por exemplo, grupo de controle. Alguns alunos jogam, outros não jogam, por exemplo. E aí mostram que no final aqueles alunos que jogaram desenvolveram mais atenção, prestam mais atenção na aula, têm mais foco. São resultados, e eles fazem testes psicológicos, são resultados maravilhosos. Assim. De vez em quando desenvolve, de vez em quando não, mas assim, é o oposto que eu imaginaria, por exemplo, o jogo só causa confusão e tal. Ou às vezes não é um grupo de controle, mas testa antes e testa depois.
E aí entrevista o professor, vê como é que foi, entrevista os pais, né? E vê o desenvolvimento das crianças, né? Tem para adulto, tem jogo para o exército, tem jogo para jogos de empresas, por exemplo, em administração. Então, é um campo bem amplo, muito bonito. Assim, mas assim, uma curiosidade, sim, né? Sim. Não é nem uma dúvida, mas uma curiosidade de quem não entende absolutamente nada do assunto. Sim. Assim, de alguma forma o tiro pode sair pela culatra no sentido de se tornar uma necessidade. Por exemplo, é muito mais divertido, é muito mais dinâmico, é muito mais prazeroso dessa maneira, esse método do game que você falou. Achei espetáculo, achei do cara. Fala o português que eu achei do caralho, achei muito legal. Mas e quando e se não tiver mais? O ensino comum, ele pode se tornar chato? Ele pode se tornar menos interessante? Ele pode haver uma aderência, uma adesão, enfim, menor de quem tem que participar daquilo, que são as crianças, os alunos, né? Porque se você cria uma dependência, vamos colocar entre aspas, uma dependência disso, porque é muito mais legal. E uma vez que você prova uma coisa mais legal, você não quer ficar com a coisa chata de novo. Chata entre aspas, claro. Sim. Mas você também pesa isso de falar, cara, que aí entra também o híbrido, vamos dizer assim, né? De você não só focar numa coisa, você vai colocando pinceladas, pílulas, você vai trazendo elementos, né? Porque, porra, se você também só coloca isso, o cara voltar se eu quero antes, o cara vai falar, porra, claro que eu não quero. Duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, a gente está falando assim da inserção do jogo, com o professor participando no currículo. Outra coisa é o quanto a pessoa joga em casa, se ela é viciada ou não. Não é isso que a gente está defendendo aqui, que ele tem que ficar jogando o dia inteiro, é claro. Perfeito. Agora, na sala de aula, nesse universo que a gente começou a falar da tecnologia educacional, eu encaro o game como mais uma ferramenta. É claro que quando você se especializa... É um componente. Quando você se especializa, tudo é maravilhoso, é tudo interessante. Mas quando você sai, aquela história da imersão e depois da emersão, né? Agora, olhando de fora, assim... Eu trabalho muito com formação de professores. Isso é uma coisa que eu faço, eu sou muito chamado para preparar os professores para trabalharem com tecnologia. Capacitar. Na educação básica, na educação superior, né? E eu sempre falo assim, ó, vamos falar de jogos, vamos falar disso aqui e tal. Isso é uma ferramenta que você, como professor, ou o grupo, todo o coordenador, vai avaliar em qual situação aquilo é mais ou menos onde adequado. Se encaixa. Porque tem situação que não é adequado, independente de ser mais gostoso. E isso, inclusive, pode ser uma estratégia do professor, né? Sim. Que não é linear também, né? Sim, eu posso dar um jeito de colocá-lo de um jeito que fique legal pra caramba, que outro professor colocando na mesma forma, mas né, ao jeito dele, talvez não fique tão legal. Ou eu colocando em duas salas diferentes, com o mesmo professor, às vezes dá certo em uma e outra não. Você sabe disso, você já teve aula na faculdade, sabe que a gente que dá aula, sabe assim, eu dou aula para a mesma sala, mesma disciplina, mesma sala, um grupo entra antes, um grupo entra depois. Uma sala é mais homogênea, outra tem 2, 3 que falam demais, que se provocam e tal. Você tem que dar aula completamente diferente. E aí a ferramenta que você vai usar também. Você vai adaptando. Então o jogo é uma ferramenta interessante para algumas situações. Inclusive, uma coisa que eu sempre digo, assim, porque tem um discurso, você já deve ter ouvido falar, ou alguém vai falar para você aqui nas entrevistas, o aluno tem que ser o centro da aprendizagem, o professor é só para acompanhar, né? Na verdade, o professor muitas vezes tem que ser o centro da aprendizagem, porque o aluno quer isso. Quer dizer, quando você tem um professor que dá uma aula expositiva maravilhosa, a gente não fica vendo aqueles TED Talks lá de 15 minutos, que você fica vidrado assistindo a aula e é passivo, né? Então, às vezes tem que ser uma aula expositiva. Tem que ter uma troca, uma participação. Às vezes pode até nem ser, às vezes pode ser mais passivo. Mas tem que haver espaço para isso também. Às vezes ele está mentalmente participando, ele está sendo ativo mentalmente, porque o professor está falando coisas maravilhosas. Então, o jogo pode ser interessante? Pode, mas tem um texto que fala o seguinte, se eu entrar numa sala e tiver todo mundo apertando um monte de botão no jogo, não quer dizer que eu estou tendo uma metodologia ativa, porque pode ser que o aluno esteja fazendo uma coisa mais mecânica lá, simplesmente apertando. E pode ser que eu esteja vendo um TED Talk e eu esteja cognitivamente muito mais ativo, porque ele está falando coisas maravilhosas. O prestar atenção é participar. É participar mentalmente, quer dizer. Totalmente. E eu rever coisas que eu pensava antes. Tal. Então, eu entendo que é uma ferramenta. E se eu estiver bem formado, né, eu vou saber o seguinte, em que momentos vale a pena usar essa ferramenta, em que momento... E até eu tenho que variar, você falou. Eu tenho que variar, não é só para não viciar no jogo, é também para não ficar chato, porque pode ser o contrário. Eu jogo demais, aí eu não quero mais jogar, Perfeito. né? E as crianças, né, assim, pela minha experiência, criança também não quer que a aula seja só jogo, ela quer jogar jogo em casa, ela vai na aula.
É uma coisa séria. Legal que tem um jogo de vez em quando, tá, mas ela não vai esperando que a aula seja jogo o tempo todo. É um plus, né? Ali, né? Ele dá um a mais é ali. É uma ferramenta que pode ser adequada para algum conteúdo e para algum tipo de alunos. Agrega, né? E para outros não. Para outros não, entendeu? Então... relatividade, né? Sim. João, educação é um tema assim que a gente vai embora, a gente vai falar, bicho. Como eu falo, os assuntos vão se ramificando, você vai entrevistar muita gente de educação, porque expedicionário, educar... Não tem a gente está aprendendo como uma expedição na vida. Perfeito. Sempre. A vida é um curso, né? Com certeza absoluta. E falando de expedicionário, você também, cara, você tem uma vasta, né, vivência de viagens, uma bagagem grande. Eu adoro viajar. Eu imagino. Mas você gosta de viajar, né? Você tem um tipo de viagem específico? Você usa a viagem como um meio de evoluir no seu trabalho, de angariar informação? Também, eu acho que também, né? Acaba sendo isso também, principalmente quando você vai para outras culturas, outros países, enfim. Você consegue adquirir informações ali que você pode aplicar no seu trabalho também, né? Maneiras de pensar, enfim, exercícios e tal. Mas qual é o tipo de viagem que você gosta? Tipo, você gosta de natureza? Sim. Né? Você conhece muito do Brasil? Ou você é mais de ir para fora? Tal? Como é que é o João na hora que ele vai viajar? Sim. Eu gosto muito... Que também é muito relativo. A gente chegou até a conversar um pouquinho disso já por causa da família, né? O meu pai gostava muito de viajar. Meu pai gostava muito de natureza, bem mais do que eu, assim, não tenho dúvida. Mas ele gostava muito de viajar. João. Como ele fez o doutorado dele de medicina nos Estados Unidos, ele sempre voltava. Então ele levou a gente desde pequeno. E meu pai gostava muito de viajar de carro longas distâncias. Então, por exemplo, uma viagem que nós fizemos, que é uma dica aqui de viagem para... Então, só voltando antes assim, eu fiquei pensando muito quando eu vim aqui, até porque eu conheço o seu estilo já, né, de viagem e tal, e tentando assim, eu gosto, mas como é que eu diferenciaria, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de natureza, eu gosto muito de praia, né? Adoro campo. Mas eu gosto de viajar para países desenvolvidos, vamos dizer assim. Países, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos. Eu gosto de ver países culturalmente desenvolvidos. Dinamarca. Não fui ainda, é um sonho. Deve ser. Eu tenho 2 sonhos de viagem ainda na minha vida que estão lá, que eu tenho que cumprir, que é os países nórdicos. Eu fui para a Suécia só e para o Japão. Eu tenho muita vontade de conhecer o Japão, né? Mas, então, meu pai viajava muito de carro. Então, tem uma viagem que a gente fez, eu já fiz, porque meu irmão fez um terceiro ano do ensino médio lá, fez um intercâmbio nos Estados Unidos, ele ficou no Colorado, lá embaixo. Né? Olha que legal. Então, ele pegou, a gente estava de carro. Aí a gente foi para o Grand Canyon. Primeiro fomos para uns países lá, umas cidades lá no Arizona, que foram ocupadas numa época que teve, eu não lembro se... ouro, o que foi lá, cobre e tal. E aí depois foram abandonados. E os hippies passaram a viver, então são cidades fantasmas, ghost towns. Passamos por essas cidades, fomos para o Grand Canyon, que é uma viagem maravilhosa. Fomos para o Death Valley, que é o Vale da Morte. O Vale da Morte, você vai guiando. Um dos mais secos do mundo. Você vai olhando, parece que tem um rio, né? Aí você vai continuando, não é rio, é areia. A areia engana, ela dá ideia. É ilusão de ótica. Aí nós fomos para 2 parques que são maravilhosos, que é o Yosemite e o Sequoia. O Sequoia que tem as árvores maiores, mais antigas, e o Yosemite, um parque. Esse tipo de viagem meu pai adorava fazer e a gente aprendeu com ele. É um sonho, cara, para mim também. Aí, São Francisco, e aí descemos pelo litoral. São Francisco, se você quiser subir um pouco mais, você está no Napa Valley, que é a região dos vinhos lá, né? Região vinícola, que é maravilhosa. E aí você desce pelo litoral. Califórnia até Los Angeles. Então você faz um círculo assim. Essa viagem tem que levar umas 2 semanas, no mínimo, assim, né? De carro. Las Vegas, eu não falei, mas passa lá pela região de Las Vegas, né? A parte oeste ali, né, dos Estados Unidos. Eu sempre gostei, então eu aprendi com meu pai a viajar de carro, assim, isso é uma coisa legal e já fiz. Mas eu também, então aqui, por exemplo, você falou no Brasil, fui para o Pantanal, fiz uma viagem muito legal para o Pantanal, fui primeiro para Campo Grande, depois aqui da Uana, Miranda, Bonito, de carro. Depois fui até Cuiabá. E aí fomos para o Sesc Pantanal, que é um hotel que você chega lá e... Pantanal é espetacular. O cardápio é o que você tem para fazer, ó, focagem noturna e tarará, e tarará. E aí descemos a Transpantaneira, porque o Pantanal você tem que ir, né, até Porto Jofre. Eu fui a pé. Eu fui de
Poconé até Porto Jofre a pé. Pois passado. mas o meu filho estava com 2 anos, o menorzinho. Não, sim. Eu não recomendo ninguém que faça isso. Não, a gente estava de carro e nós fomos até a metade, ele começou a sentir, aí a gente não foi, a gente acabou não indo até... Então, eu adoro essas viagens, isso aí tudo bem. Mas eu comecei, por exemplo, que nem agora, eu acabei de voltar, fiz uma viagem, fiquei 2 semanas na Alemanha, né? Depois fui para a Espanha e Portugal. Aí fiz tudo de trem. Então, esse tipo de viagem eu adoro. Quer dizer, uma viagem urbana de trem. Até aluguei carro, mas assim, de trem. E aí você vai parando, vai em museu. E num lugar que as coisas funcionam, né? Não, o trem, você vai com mobilidade, mobilidade urbana. Eu fiquei preocupado, porque eu falei, puta, tô com as malas grandes, como é que eu vou fazer? Chega no trem, tem lugar para pôr a mala grande. Tem, né? Se quiser, você marca o lugar, se pagar um pouquinho mais, tem internet no trem. É feito para te receber, né? Pra você viajar. Então, eu gosto das viagens de natureza, eu curto, né? Adoro viagem de praia, adoro... Só para fazer um ponto aqui, João, rapidinho. Eu viajo de um jeito, mas não é porque eu... Não é só esse. Não é só esse. Não é só esse, claro. A galera pode... Existem milhões de maneiras de viajar e você pode curtir a natureza de várias formas. Eu tenho o meu jeito, mas o João tem o dele, enfim... Não há uma regra, né? É importante sempre frisar isso, que o meu jeito é mais legal. Não existe. O jeito mais legal é o que você gosta de fazer, o que você curte, o que você se sente à vontade. O que eu tenho percebido, Gustavo, assim, até porque essa viagem que eu fiz agora foi de 1 mês e tá entre as minhas 3, 4 tops viagens da vida. Né? Essa da Alemanha. Na Alemanha fiquei 2 semanas, uma na Espanha e uma em Portugal. Olha. Fiquei 1 mês, assim. O que eu tenho percebido, assim, cada vez mais, assim, e você sabe disso, porque você... a viagem, quando ela é mais longa, ela é maravilhosa, assim, né? Quando você alonga, porque aí você também vai variando, né? Você fica cansado, aí você volta, aí você se anima. Você consegue viver mais, né? Você consegue curtir melhor. Aí eu fiquei foi 1 mês, assim, porque eu ia para um congresso, não era programado, porque custa, né? Sai caro hoje em dia e tal. Mas eu consegui fazer até uma viagem barata, porque eu consegui ficar em Airbnb, o trem foi barato. A gente chegou a alugar um carro, desceu para a Floresta Negra, aí fomos em cidades medievais, subimos para o Reno. Só por curiosidade, a Floresta Negra ela é natural ou ela é de plantação de ela pinos? Foi queimada e replantada, né? Parece que teve um problema de incêndio. Mas ela tem uma fauna ali, ela é uma floresta viva. Eu estava no inverno, então na verdade o que eu vi foi basicamente neve, mas deu para ver assim, a gente não curtiu a floresta. Mas tem floresta. Tem vida. Não é estéril. Tem vida, né? E tem as cidades medievais, aí nós fomos para Rothenburg, cidades muito legais. Assim, alugamos carro, tinha neve, tinha que tomar um pouco de cuidado. Claro. Nesse momento alugamos carro, porque valia mais a pena do que... Mas assim, na Europa tem essa coisa de viajar de trem. Né? Nos Estados Unidos o trem já não é o mais... Cara, eu peguei... nos Estados Unidos eu fui de Boston a Nova York de trem. Achei uma bela de uma... Eu acho que não deve cobre ser talvez o país todo, não, né? Assim, coisa que você tem na Europa. Você né? não vai para Flórida, de Nova York para Flórida de trem. Tem ônibus, né? Tem ônibus que vai... Mas assim, eu lembro que foi uma puta de uma viagem legal pra caramba. Mas o que você escuta aqui na Europa, cara, você vai de um país pro outro, assim... Muito show, foi muito show. Tranquilinho, num preço muito acessível e não demora muito, porque as distâncias não são tão longas ali. Nós é diferente daqui. Fomos de Berlim a Munique, por exemplo, de trem, né? Trem bala, com internet no trem, você vai sentado, se quiser vai trabalhando, assim, é muito legal, né? Olha muito... que barato. Então, eu gosto muito de viajar, mas assim, realmente... As viagens que estão na minha mira agora assim é Japão e países nórdicos, né? Eu tenho uma orientanda agora, que depois a pessoa até te mandar aí, que ela foi para Islândia com o caçador de aurora boreal. Você deve conhecer, é um brasileiro aí, que é um cara que se especializou nisso. Então ele tem já vi, não sei se vai foi no para Off, Alasca. cara. Foi, acho que no canal Off que eu vi sobre esse cara. E ela foi com ele. Parece que ele tem umas excursões já marcadas, você entra no site dele e tal. E ela foi e ele vai para o lugar que tem a... Sabe a época, sabe o lugar. Sabe. E sabe quando não deve ir também, porque por causa do gelo. E ela foi, ela mandou umas fotos e não dá para acreditar. Deve ser inacreditável. Ver aquilo, é como tá vendo uma coisa 3D, ela falou exatamente, estava mexendo, você parece que está num terremoto, assim. É um sonho, então, é um sonho. Então eu quero ir eu conheço a Suécia, então Finlândia, Dinamarca e Noruega, eu tenho vontade de conhecer. Mas veja, são países envolvidos também, né? Então, Islândia também deve ser bem foi legal. onde ela foi. Eu gosto de ver a natureza, mas eu adoro, por exemplo, museu. Eu adoro ficar andando em cidades. Você tinha dito Islândia, eu tinha entendido Finlândia. Não, ela foi para Islândia. Legal. Que é uma aurora boreal. Essa viagem dela foi só a Islândia. Ele faz outras que são Noruega, Finlândia. Mas eu adoro, por exemplo, eu fui para Berlim. Você está andando, aí você tem um muro de Berlim, uma coisa que... Aí você tem Aí nós fomos, por exemplo, visitar na Alemanha,
não é, na verdade, é um campo de concentração. É um campo de concentração próximo de Berlim, né? Que isso é terrível, né? Mas então, é uma coisa histórica. Mas é histórica. Entende? Então, Não é porque você está gostando do que aconteceu eu ali. adoro o museu. Eu percebo que, em relação aos meus amigos, eu tenho mais resistência para museu do que meus amigos. Em geral, eles não gostam de ficar... Por exemplo, tem um Metropolitan lá, que é em Nova York. Eu ia citar o 3 Metropolitan, dias. cara. Eu até falei com Eu uma cheguei em convidada. 3 dias uma vez lá. A Renata Venere, a jornalista, eu falei para ela que a gente estava falando de museus e tal. E eu não sou o maior adepto de museus. Hoje, com certeza, muito mais. Mas quando eu fui, eu tinha 18 anos. Tava nem aí para nada na vida. Mas eu lembro que eu fiquei assim, cara, maravilhado, né? Porque é uma coisa, é um acervo. Uma ali, vez cara. que eu fui lá pro Metropolitan, eu levei 3 dias. Eu marquei um dia, voltei no segundo, voltei no terceiro. Exatamente. Porque é maravilhosa. Agora também... E é grande pra cacete. Uma coisa, já que estamos falando de viagem, né? Uma coisa que eu sofri um pouquinho agora na Alemanha, é que, por exemplo, chegamos em alguns museus que não tinha só coisa escrita em alemão. Pô, aí foi fogo, porque pelo menos o inglês, né? Que a gente... Eu falo bem inglês, mas mesmo quem não fala, dá uma... Aí não tinha audioguia, não tinha nada, aí você não aproveita o museu. Aí você não consegue assimilar o que está sendo passado. Então, assim, isso na Espanha, em Portugal, não é assim. Tudo tem lá alguma coisa em inglês, né? Agora, por exemplo, fomos nos castelos, né? Que é o Sanssouci, que é próximo também de Berlim, né? Que são vários castelos, né? E aí você entra e tem uns audioguias que aí você entra na primeira sala, aí vai falando do lustre, da coisa. Eu adoro isso. Assim, a gente passa 1 hora, 2 horas e é uma aula de cultura, né? Porque volta nos reis, volta como é que eles moravam no inverno, no verão, né? Então, uma viagem que combina as duas coisas para mim é o ideal. Assim, uma viagem que fique uma parte na natureza e fique uma parte, por exemplo, Dá até para unir os dois, dependendo dos dias. Dá para fazer separado, mas unindo os dois, para mim, é maravilhoso. Assim, né? Então, é isso. E assim, você que andou muito, né? Eu lembro dos seus vídeos lá que machucava o pé e tal, não sei o quê. Eu cansei lá em Portugal, porque Portugal, eu já tinha ido várias vezes, né? Mas Portugal é tudo ladeira, né? Sei. Então você pega... Tem um dia que a gente foi... Com uns amigos, lá a gente foi para Aveiro, que é uma cidade de trem, né? E voltamos, aí chegamos, já não aguentava mais andar, 10 horas da noite. Aí olhei assim no negócio para chegar no lugar que eu estava, lá no Airbnb, era 10 minutos, 15 minutos. Ótimo, só que 15 minutos sofridos, porque é só subida, né? Então, Portugal é fogo, cara, porque você sobe, desce e você estoura, né? Não é que nem andar na areia. Não, mas, cara... Dói o joelho, dói o pé. Sim. Uma hora eu tava... Tanto que eu fui lá dar uma palestra na Universidade Aberta lá de Lisboa, né? E que tinha sido minha orientadora de pós-doutorado, estava lá, ela me viu logo, você está cansado, né? Você participa, porque eu tô estourado, na verdade. Eu não estou mais aguentando andar e eu não tenho como parar, né? Porque não dá para você não consegue, né? Então, eu andei muito essa viagem. Puta vida, olha, eu cheguei a ficar E é um jeito de conhecer os lugares maravilhoso, né? Você andar, você absorve muito mais, você vê acontecendo, né? Andar na cidade até meio livre, assim, sabe? Porque sem muito você tá destino. Com maps, sem horário. Mas às vezes você tá com o map olhando, agora eu não quero, agora eu quero ficar andando, aí vejo uma coisinha. Deixa a cidade me levar. Isso, né? Isso. Tem cidades que tem Madrid, Lisboa, tem cidades que são maravilhosas para fazer isso, né? Porque não tem fim, né? Qualquer lugar que você entrar... Sempre tem um atrativo, né? Mas no Brasil eu viajei muito, assim, fui para o Pantanal, fui para o Amazonas, mas assim, não foram expedições como as suas, assim, mas um pouco de natureza, muita praia, né? Claro. Sempre fui muito para praia, né? A gente cresceu indo para o Guarujá, né? O seu pai, os seus tios também iam muito para lá, a gente tinha um apartamento lá, né? Então, praia, surfei, né? Quando era mais jovem, que legal. Assim, então... Adorava surfar, né, em praias diferentes e entrar cedinho no mar, assim, conhecer um mar diferente, né? Então, viagem deve ter gente que não gosta, né? Mas eu acho que tem gente que não gosta de tudo que nós estamos falando, né? Eu não gosto de andar muito, eu não gosto de museu, eu não gosto do... Mas eu gosto de tudo, assim. Eu acho tudo maravilhoso aí. João, gente, como eu falo assim, o tempo passa voando, os assuntos vão se ramificando, a gente vai tendo links, vai fazendo, um assunto leva ao outro, então parece que se a gente ficar sentado 5 horas aqui, vai faltar tempo para falar de algumas outras coisas. Mas foi um papo muito legal, foi muito prazeroso. Obrigado de coração por todo esse conhecimento que você trouxe. E também das suas experiências de viagens, que é legal demais. Eu não conheço a Europa, cara. Eu sou louco para conhecer. Eu tive 2 convidados, um francês e um que mora em Portugal, e morou na Espanha também. Então,
Então eu tenho muita vontade de conhecer, não deve demorar. França é maravilhosa. França deve ser espetacular. Paris, França. E aí vai embora. Holanda, e aí vai embora, né? Cada uma com a sua particularidade. Mas quero te agradecer muito por você ter aceito o convite. Tenho certeza que quem assistir vai gostar demais. Obrigado de coração, parabéns pelo teu trabalho. O seu reconhecimento não é à toa. Você mergulha a fundo, você entende mesmo. Parabéns pelos seus estudos, pelo quanto você se dedica. Obrigado de coração. Obrigado. É um privilégio. Obrigado pelo convite. Vamos assistir, né? Vamos acompanhar, vou divulgar bastante, divulgar toda a série aí, né? Que a gente está acompanhando e no começo assim, mas espero que continue crescendo e a gente vai estar divulgando também. Vou trabalhar bastante para isso. O Papo de Expedicionário vai ao ar toda semana, sempre com convidados muito especiais, abordando diversos temas, cada um com a sua razão de estar aqui, mas sempre com muito conteúdo para trazer, para dividir com vocês e comigo também, que eu fico aqui privilegiado, podendo fazer perguntas, podendo aprender sempre muito dos temas mais diversos. Então, muito obrigado de coração. Já fica o meu convite aqui mais uma vez para acompanharem os meus conteúdos via Instagram, Gustavo_Expedicionário. E, claro, se inscrever no canal do YouTube Papo de Expedicionário, que está indo muito bem. Obrigado. João, fala da tua rede também, por favor. Convida o pessoal para conhecer o teu trabalho. A gente está envolvido num projeto de pesquisa agora e aí a gente tem um site, competenciasdigitais.net. Quem entrar no site vai conseguir ter uma ideia do que a gente está fazendo. Perfeito. Agora. Assim, tá? Perfeito. Vai dar para acompanhar ali, legal. Nós temos trabalho com game, trabalho com educação à distância. E você traz também bastante do teu trabalho no teu perfil também, né? Então quem te segue também já consegue acompanhar do que você está tratando, né? Eu publico nas minhas redes, no Facebook, no Instagram, eu acabo publicando bastante coisa que eu estou fazendo. João Mata, com 2 T's. Se eu não me engano, o Instagram tem um underline ou um ponto. Tem um João Mata lá que não posta há 20 anos e postou 3 coisas na vida. Eu tento achar esse cara, mas não acho. Né? Se alguém conhecer, me ajude, que era sem o ponto. Eu até pagaria para ele para poder... Todas as redes são João Mata, mas no Instagram é João.mata. João.mata. Tem acho que é ponto, underline, mas acho que é ponto. Perfeito. E se alguém conhecer o João Mata sem ponto, nos coloquem... Eu acho que ele deve ser do Líbano lá, não sei se ele é brasileiro, tem 3 fotos, ele acho que com a esposa e tal. Não sei, eu já mandei mensagem, não... Deve ser um perfil que não usa, né? Ou que não, é uma né? É uma coisa mais mas sazonal. João Mata, é fácil de entrar. Pesquisando no Google, tem bastante coisa, porque tem muito livro, né? Muitas coisas e sempre vai achar bastante coisa. Obrigado, João. Obrigado a vocês. Vamos juntos. Um abraço para todos.